Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas. Vamos lá, se preparando. Vamos lá, mais uma live. Hoje falar sobre espírito. O que é espírito? Vamos ver lá. Bem-vindos, bem-vindas. Boa tarde, boa tarde. Já quase boa noite, né? Boa tarde ainda, 16h38. Hoje o dia foi corrido demais. Boa noite, boa tarde. Estamos começando mais cedo um pouquinho. Eu estou testando vários horários, né? Vocês acho que já perceberam. Semana passada fiz às 17h30, hoje estou fazendo às 17h38, 17h40. Vamos acertar um horário. Essa semana não consegui fazer live durante a semana, durante a tarde, porque realmente está muito corrido mesmo, muito corrido. E hoje aqui eu quero ficar só uma hora com vocês. Nós vamos até 17h40, 17h50, vou esticar um pouquinho mais. Em vez de uma hora, a gente pode fazer 1h15, 1h10, legal? Eu quero ficar muito à vontade com vocês, sem se preocupar com o tempo. Bem-vindos, bem-vindas, gratidão em estar aí. Vamos aproveitar, vamos pegar um copinho de água, vamos pegar aquela bebida que você gosta, aquele para beliscar também, uma comidinha, boa tarde, para que a gente possa ficar bem à vontade na live. Vamos aproveitar bastante esse momento que a gente tem para ficar assim, né, tete a tete, é um momento para a gente tirar dúvidas. E mais uma vez eu peço para que vocês me ajudem, tá? Que eu tô sozinho na live, então eu tenho que ler o que vocês perguntam e ir respondendo, né? A gente vai conversando, não é nem responder, eu gosto de conversar. Se eu tivesse tempo, né? Realmente, eu acredito aí, ó. O pessoal me procurando, mas tá tudo certo. Eles não sabem que vai ter live, né? Então tá tudo certo, né? Então, eu gostaria de ficar muitas horas no dia. Eu acredito que ainda vou chegar a ter esse privilégio de estar com vocês bastante tempo, mas até chegar lá, a gente tem que ir fazendo tem que ir dando um jeito na vida para poder depois a gente se encontrar. Comprei o Livro dos Espíritos, maravilhoso. Eu vou estar no meu site em breve. Estão dando um trabalho, isso aí que eu não imaginava que era tanto trabalho, para colocar todo um estudo para vocês, legal. Vou colocar vídeo junto também com os textos, também falando sobre minha experiência em cima daquilo, né? Mas vai lendo, tem muita pergunta e resposta. O Livro dos Espíritos é muito bom, é uma base assim para você começar a ter e até comparar, né? Quando a gente pega os livros, isso eu faço muito hoje, eu comparo com as reações, com as minhas questões de experiência, de trabalho, do dia a dia, né? E você também, você vai tendo essa. Boa tarde, boa tarde. Deus abençoe a todos, com certeza. Somos todos abençoados, né? Pois podemos estar aqui, olha só que bacana, a gente pode estar aqui, né? Conversando, batendo papo, e isso é maravilhoso, né? É maravilhoso, a oportunidade que a tecnologia nos dá, né? Eu vou fazer justamente essa questão de cursos, vou estar fazendo uma área de membros, né? Que é justamente para esse pessoal que às vezes não tem acesso nas suas cidades, aí um centro espírita, né? Para que a gente possa estar junto, né, semana a semana, direto, todos os dias. Então vai ser um local onde vocês vão poder, né, a hora que quiserem, entrar lá e acessar e aproveitar tudo que tiver de informação. Bom, vamos lá, vamos compartilhar, vamos dar coraçãozinho. Eu sei que é um horário difícil, mas é isso que eu estou testando. Eu vou achar o melhor horário, né, na sexta-feira. Se não for o dia ideal sexta-feira, eu quero que vocês comentem. É legal esse horário? É bom para vocês? Né? Ou não? Que horário que seria legal para a gente poder ir pensando nisso, fazendo testes, né? Porque eu gostaria que tivesse lotada a live, né? Mas eu sei que é complicado, né? Eu tenho bastante seguidores que poderiam estar aí, mas devem estar trabalhando. Eu lembro que a das 20 horas ela era mais repleta de pessoas, mas isso não importa. O que importa é que quem estiver aí na live, a gente possa conversar bacana.
bem à vontade, tá legal? Então eu queria saber o seguinte, espírito, o que que é espírito, né? Que falam tanto, fazem tanta confusão. Para vocês aí, o que que é espírito? Vamos começar a conversar e falar a respeito, né? Porque é uma coisa que a gente lê, a gente vê filmes, tal, né? Deus abençoe, gratidão, gratidão, gratidão. Boa tarde, bem-vindos, bem-vindas. Então é uma coisa que ela amplia muito. Quando a gente fala de espírito, né? A gente esquece, né, de estar falando da gente mesmo, né? Porque a gente é espírito, né? Então eu queria saber de vocês aí. Coloca aí sem medo de errar. Não é prova, não vou dar nota abaixo de 5, ficam tranquilos. Para a gente poder engatilhar aí um caminho nesse tema, eu acho legal a gente pegar a cada semana um tema e destrinchar, né? Sem medo de ser feliz, né? Então vamos aí. O espírito é uma alma que vaga por lugares, tá? Entendi. Então, vamos lá. Então, o espírito vaga, né? O espírito vaga por lugares, tá? Legal. Vamos ver que mais aí que vocês vão falando. Eu vou comentando aqui em cima dessa colocação, né? Então, o que que eu digo para você? Imagina assim, a Mone, né? Mone, é assim, ó. Nós estamos conversando, todos nós aqui, ok? Nós somos espíritos. Só que o espírito, o que que ele é, o espírito? Ele é o perispírito, porque tem um perispírito chamado perispírito na quarta dimensão, que é um corpo físico, né? Tem esse corpo aqui da terceira dimensão e tem uma inteligência, tem um ser supremo que é o espírito. Esse espírito, ele é como indestrutível, vamos dizer assim, né? O espírito ele não tem como sofrer, ele não tem o que sofre, o que leva essas ideias de que nós, né, temos movimento, que a gente pensa e tudo mais, é através dessa centelha divina, desse espírito. Então eu diria assim para vocês, o espírito ele tem um corpo, espírito, princípio inteligente do universo. Maravilha, Nilson. Muito bom, cara. Gostei. Se bem que a outra também. São várias compreensões, né? Então, o espírito é isso. O espírito, ele é individualizado de um todo. É assim que eu vejo, né? Então, quando a gente fala de Deus, por exemplo, né? Deus, o que é Deus? Deus é o todo, né? O Deus não dá para individualizar. Deus é a totalidade de tudo, né? Então, ele não tem como mensurar. Por quê? Ele não está individualizado, né? Porque quando a gente pega, por exemplo, nós seres humanos encarnados aqui na terceira dimensão, a gente tem como dar características, né? Então, o Ismael, né, tem barbas brancas, cabelo branco, usa óculos, tal, e assim por diante. Então, essas são as características. É inteligente, não é inteligente, é esperto, não é esperto. Ou seja, são várias características que é dada por causa de uma individualidade da qual eu represento. Legal? Então, o que é o espírito? O espírito não é o Ismael, né? O Ismael é como se fosse um marionete, é um corpo, né, animalesco aqui na terceira dimensão que vai padecer, que vai perecer um dia. Então, quem tem um corpo aqui vai perecer, a gente sabe disso, né? A gente nasce, cresce, vive, morre e vamos para a quarta dimensão? Não. Olha que legal que é quando você começa a entender o que nós nunca saímos da quarta dimensão. Nós nunca saímos de lá, a gente está na quarta dimensão e está mexendo como se fosse uma marionete mexendo no bonequinho aqui. Então, a percepção de que o espírito está aqui, ela não é real. Por quê? Porque existe somente uma ligação, como se fosse um cabo de energia ligado num bonequinho, que é esses carrinhos que a gente faz, esse bonequinho com fio, mais ou menos assim. Hoje está por controle remoto, né? Dá para tirar mais ou menos uma ideia, melhor ainda, porque a gente não carrega um fio para lá e para cá. A gente não percebe isso, porque justamente é a ligação de uma energia. Agora, essa energia, ela também está ligada num corpo na quarta dimensão, que é um corpo mais sutil, ou seja, eles falam um corpo mais sutil, mas é um corpo adaptado, adequado para a quarta dimensão. Então veja só, a gente é duplo, né? A nível desse corpo físico, eu tenho o meu corpo físico aqui da terceira dimensão, que não é espírito, é um
corpo. Eu tenho um corpo físico também menos sutil, mais sutil na quarta dimensão, que também é um corpo que os dois são iguais, né? Enquanto eu estou vivendo. E que quando eu desencarnar, você desencarnar, perde esse corpo, eu fico sem ligação aqui na terceira dimensão. Só que como eu sou um ser criativo, eu sou um Deus, vamos dizer assim, eu crio as coisas, eu tenho muitos arquivos da vivência aqui da terceira dimensão, que é o caso que quando as pessoas, por exemplo, elas continuam no lar lá, ele morreu, mas é muito apegado à casa, à família e continua lá. Na verdade, ele não está lá, ele está numa ligação de arquivos. E daí você percebe essa pessoa porque ela faz uma réplica na quarta dimensão. Olha que interessante que é. Você tem aqui o que existe, que os seus entes queridos talvez estejam morando na casa, e você tem uma réplica na quarta dimensão. Como todos têm espíritos, todos têm um perispírito, vamos dizer assim, a convivência ela continua. Então o negócio ele vai pegando um sentido que você parece que lá é igual aqui e aqui é igual lá. Mas é a pura realidade. Você vivencia todas as situações porque é através desses arquivos que você vai criando essas situações e convivendo, relacionando e tudo mais. Tanto é que quando um espírito que está mais iluminado, mais entendido das coisas, em uma cidade espiritual mais elevada, ele tem que baixar o nível dele para chegar. Mas como que ele baixa o nível e chega? Ele vai conectar com aquele padrão e com aquela tua imagem, com aquele seu comportamento, aquela localidade onde você está e assim por diante. Então isso é fantástico. E da onde que vem tudo isso? Vem do Espírito. Vem desse ser divino, né? Esse ser espetacular que é uma centelha, é um filho de Deus, que não é essa carne. Por isso que quando falam assim, né? A gente é a semelhança de Deus, fala, pô, Deus de barba, tal, aquele velhinho. Não é essa a semelhança da centelha divina, parte do todo. Então, o que é o espírito? Uma dúvida. Todo espírito pode virar obsessor? Pode. Você sabe de uma coisa? Eu acho que deu. Eu vou falar sobre isso aqui. Eu acho que já deu para entender um pouquinho a parte do espírito. Vocês podem ir falando, tá? Sobre espírito, eu vou tentando encaixar para a gente ir conversando com calma, tranquilidade. Eu sou meio elétrico assim, às vezes, mas daí calma, a gente, né, fica na boa. Então o que acontece? Vamos se imaginar, vai mandando aí o pessoal para compartilhar com o pessoal aí, para o pessoal entrar, para participar da live, vai ser muito legal. Vamos lá, espalha aí, dá coraçãozinho e assim por diante. Então o que acontece? Você falou que todo espírito pode ser obsessor. Então, o espírito pode ser, sim, às vezes até por amor. Vamos supor, às vezes você não está com uma condição, como não estava aqui, porque tudo você leva, você já está lá. Por exemplo, eu sou uma pessoa meio bagunçada da cabeça, não é porque eu estou aqui, eu já estou vivenciando isso na quarta dimensão. Você entende? Então vamos supor, eu estou vivenciando na quarta dimensão uma coisa que eu vivencio também encarnado aqui. Eu desencarno, vou para lá. Eu sou meio atrapalhado das ideias. Só que eu tenho um carinho muito grande por alguém. Da família, uma namorada, uma mulher, um filho, seja o que for. Legal? O que acontece? Mesmo querendo fazer o bem, se eu sou meio atrapalhado, eu nunca consegui ajudar aqui. Porque tudo que eu fazia, me metia, eu arrumava encrenca. Lá eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Você nota que eu não quero prejudicar a pessoa, mas eu acabo prejudicando porque eu não tenho condições de ajudar, eu não deveria ficar lá e eu fico ligado a essa família. Aí eu viro um obsessor. Então nem sempre, vamos supor, o obsessor, eu sou de São Paulo, capital, tá? Então o que acontece? Você acaba sendo às vezes um obsessor com uma boa vontade, um bom sentimento, mas você atrapalha tudo. Por isso que a gente não pode querer que o ente querido ele esteja aqui, entendeu? Com a gente. Ele vai seguir o caminho dele, vai estar na cidade espiritual. Existe toda uma questão de orientação que vai receber, existe toda uma questão de proteção, né? E também de não atrapalhar a família, porque às vezes, por amor, você atrapalha. Como também tem os obsessores, né? Que são seus inimigos, são meus inimigos e assim por diante. Existe muito,
né? Existem outros que são tipo contratados para isso, né? Que existe também. É a mesma coisa que existe aqui, contratar gente para fazer o mal para gente, também do outro lado tem regras de locais aonde você frequenta, regras de cidades que você está, né? Então, por exemplo, você está em São Paulo, capital, essa cidade imensa, né? Obrigado, grato, tá? Você, por exemplo, você está em São Paulo, essa cidade imensa, grande demais. Existem locais mais seguros e locais menos seguros. Estou certo disso? Tem lugares que você não pode. Escureceu, se você for andar nas ruas, você se complica. No centro de São Paulo mesmo tem isso, não tem como. Na periferia e assim por diante. Então, o que acontece? Você nota que esses lugares positar os espíritos também é perigoso? Porque se imagina assim, se no material aqui, na terceira dimensão, existem locais assim, imagina no espiritual. O negócio é muito mais brabo, é muito mais complicado. Então, a pessoa quando desencarna, ela precisa ir para um local com uma certa proteção. Deu para entender? Porque senão ela corre risco. Corre risco mesmo. Como nós corremos. Não é nada de novo. Agora, essa pessoa, se ela está habituada com esses lugares, percebe bem. Eu estou acostumado a frequentar lugares ruins aqui, ok? Lugares que não vão trazer coisas boas na minha vida, tá certo? Toda noite, quando eu durmo, eu vou para esses lugares. Porque é lá que eu vou vivenciar as minhas experiências daqui. Eu dou continuidade. Por isso que eu muitas vezes falo nos meus vídeos, o seguinte... cheia de pergunta. Vai fazendo uma por vez, tá? Se eu não responder, daí você pergunta de novo e eu vou tentando buscar, tá bom? Eu sei, é muita pergunta, é muito. Nossa, mas é maravilhoso esse assunto. Tem tempo para falar bastante coisa. Chama a turma aí, compartilha, dá coração de monte. Vamos encher de gente nessa live, ou não também. Vai estar nessa live quem tem que estar, né? Então vocês notam que quando a gente começa a falar de espírito, né? A gente começa a ampliar um negócio. Eu sei, mano. Eu quero colocar tanta coisa, às vezes eu fico pensando, eu tenho vontade de escrever livro, né? Eu já comecei vários, mas o tempo é muito complicado. É muito. É por isso que eu acordo. É verdade, ô Vini. Verdade mesmo, cara. Eu depois vou contar, se der tempo, assim, passagem das minhas noites que eu tenho vivido, né? Que é muito interessante mesmo, cara. Quando a gente tem uma atividade, a gente foca em algumas coisas aqui, a gente acompanha esses focos pro outro lado, né? Eu, por exemplo, Vini, eu tenho trabalhado muito à noite. Mas, cara, eu levanto muito bem. Por quê? Porque eu tô trabalhando com uma turma legal. Eu trabalho com uma turma legal. Depois repete ali que eu não entendi a pergunta. Alguns foram... Não deu para ver. Pode fazer uma pergunta. Deixa eu ver aqui. As pessoas têm preconceito. Eu falo isso todo dia. Muito bom saber que alguém fala desdobrando. Não entendi. Mas tudo bem. Assim, o espírito, ele, na verdade, quando a gente fala espírito, a gente está falando sobre um corpo, né? Vamos dizer um corpo. Logicamente, você treina esse corpo com vontades, com circunstâncias, porque é assim, nós criamos, eu crio, Ismael cria. Todo dia eu crio coisas boas, crio coisas ruins, insisto em coisas boas e insisto em coisas ruins. O que acontece? Se eu tiver mais insistência durante o dia de coisas ruins, quando eu durmo, eu vou estar junto com essas coisas ruins, nesses locais e assim por diante. As preocupações, os medos. Por exemplo, você é uma pessoa que tem um horror de ser assaltado. Provavelmente, isso vai intensificar na sua vida. Você começa a viver isso à noite e daqui a pouco está acontecendo durante o dia. Sabe, eu tinha até pouco tempo atrás sempre sonhos, né, de perda, né, carro, esse negócio, e é impressionante, o negócio parece que pega a gente por detrás, sabe? Então é muito complicado. Hoje, por exemplo, eu faço à noite, eu durmo maravilhosamente, assim, descanso, mas eu tenho uma noite ativa e lembro da noite inteira. É como se eu tivesse assim acordado, mas eu não estou porque eu levanto bem disposto. Então não estou com sono nem nada. Então é como se eu tivesse acordado. Inclusive em atendimentos. Eu passo muitas noites atendendo vocês,
né? Isso é frequente, frequente. E quando eu faço esse tipo de trabalho, é uma das coisas mais gostosas que tem quando eu acordo, porque eu acordo satisfeito. Porque eu tenho uma preocupação enorme de atender todo mundo, né? Às vezes eu levanto para ir no banheiro de madrugada, eu vou responder o WhatsApp, né? E aí, olha só, outro dia, moro em frente a um quartel. Tá. Boa tarde. Quanto tempo a pessoa é socorrida após se suicidar? Esse negócio de suicídio a gente vai falar já, tá? Eu falo já já para você. Então, o que que acontece? Eu ultimamente tenho sonhado de uma forma muito melhor, porque eu tenho agido durante o dia muito melhor. E eu tenho assim uma coisa de, como é que se fala? De querer dar atenção, né? De querer ajudar. E outro dia, eu acho que era meia-noite e meia, duas e meia, uma coisa assim. E eu fui pegar para responder o WhatsApp e naquela hora uma menina, uma moça nova, falou que queria dar um fim na vida dela. Eu falei, meu Deus do céu, cansono, sabe? Tava com sono mesmo, tá? Mas eu tava muito apertado, tinha bebido muita água durante o trabalho, né? E daí eu fui, comecei a responder. Fiquei acho que 35 ou 40 minutos conversando com essa moça. Eu não podia soltar, eu não podia sair daquilo. Eu não podia sair. Imagina você vai desligar, fala assim, vou dormir, que não dá, tá tarde, amanhã a gente se fala, e a pessoa tá. Então você nota, você acaba. E eu não sou de deixar coisa para trás, sabe? Eu vou até o final. Mas graças a Deus, no outro dia ela agradeceu, tal, tá melhor, tá tudo certo, e isso que é importante, né? Mas você nota que você tem que dar continuidade em coisas legais, aparece a oportunidade de você fazer coisas legais, que é o que eu adoro, né? Quando acontece pessoas com coisas legais que eu posso ajudar de verdade. Ó, quanto tempo suicida? Ou depois você repete aqui, tá? Essas perguntas. Para um pouquinho agora, vamos responder agora aquela lá. Tá, eu vou responder. Vou responder primeiro suicida. Suicida não tem um tempo. O que que acontece? Eu já recebi na minha casa, em outras casas que eu trabalhei, muitos suicidas, muito. Só que para chegar até nós, esse suicida já foi resgatado. Ou seja, nesse estágio, eu diria para vocês assim que a gente já está conseguindo trazer de volta esse ser. Porque o suicida, quando ocorre o suicídio, o que acontece? Não é que eles vão para um lugar. A consciência deles acaba puxando eles para uma situação, num local, onde existem vários iguais. E a repetição da cena, porque o que é triste para o suicida é assim, é o arrependimento. Vocês não fazem ideia. Por isso que quem tem essa ideia na cabeça, esquece. Sai disso. Enfrenta a vida. Se fala, pô, Ismael, assiste meus vídeos, né? Logo vai ter meus cursos, nós vamos falar abertamente sobre essas coisas. Eu não posso falar assim ao público, porque nem todo mundo tem o interesse daquilo, está preparado para ouvir aquilo. Então eu vou ter fases lá dentro da minha área de membros, né? E as lives fechadas que eu tiver, vai ser para falar abertamente de como é o processo aqui, sabe? O processo aqui ele não é o que vocês imaginam, né? O que a maioria imagina. Essa coisa, né? Existe muita coisa que a gente pode conversar, mas de uma forma mais fechada, né? Para que não tenha problemas, inclusive, né? Da live aí. Então, o que que acontece? O suicida, ele começa a entrar como se fosse numa panela de pressão. Então, existe, vamos supor, algumas pessoas que elas vão para a posição de feto, né? Então, elas se retraem tanto que vai para a posição de feto. Já o suicida, ele vai é como se ele fosse se esmagando. Então ele cruza isso aqui, ó, a posição que eu já me encontrei algumas vezes, né? É dessa aqui e vai se apertando. A tendência é virando uma massa. O que que o socorrista, o que que a gente tem que fazer? É evitar essa massa. De que forma? Resgatar, trabalhar a repetição dele para poder entrar num ponto certo para que ele possa dormir. Ou seja, o que o suicida mais precisa é dormir. Para ele poder
relaxar. E toda na sessão espiritual que ele trabalha, pronto-socorro, tal, tudo mais, é justamente isso, colocar aquele ser, aquele amigo, né? Aquele suicida, numa questão de dormir. Para de repetir. Porque o repetir faz ele virar uma massa e daqui a pouco perde a consciência, assim por diante. Agora, existe muito trabalho de socorro. Por isso que as pessoas que têm aí um suicídio na família e tal, as mães, os pais, pô, é um terror. Mas não fiquem desesperados. Façam oração. E a melhor coisa que se pode fazer para um suicida é assim, ó. É você rezar, orar, sei lá, qual que é a tua fé. E só comentar coisas boas. Não lembrar das coisas ruins, porque essa sensação, essas vibrações chegam até ele, ou elas são manipuladas através de socorristas espirituais para tirá-lo daquilo. Eu preciso embutir situações de alegria, de felicidade, de amor, de compreensão, de estar junto. E da onde que eles vão pegar isso? Das suas lembranças. Então, por exemplo, você tem um suicida na família. Fale sobre as coisas melhores que vocês vivenciaram. Só comentem isso. Não comente sobre o que, porquê, como foi. Se está bem, se está ruim. Ele está em boas mãos. O que precisa é um tempo desses especialistas para tirá-lo. Agora, é maravilhoso quando existem familiares, amigos, que ajudam dessa forma, porque eles não entendem. Eu acredito que se um pai, uma mãe, um irmão, se entendesse o processo da recuperação, não ia chorar, não ia maldizer, só ia orar e falar só sobre coisas boas, contar cenas, coisas assim engraçadas, bacanas, porque os socorristas eles vão usar essas energias, essas lembranças para trabalhar com ele, porque é a partir daí que retira eles. Ponha para dormir, daí já é uma outra situação. Então é assim, não tem um tempo de recuperação. O que existe sim é empenho do lado espiritual de ajudar esse ser. Legal? Porque é muito dolorido. É muito. Mas essa pessoa já vivia assim, viu? Não pense que o suicida, ele depois do suicídio que ele fica ruim. Não, ele já vivia com uma coisa muito forte, muito ruim dentro dela, que as pessoas não percebem. Então, ele já vivia machucado. Tá ok? Mas não é motivo para desespero. Pelo contrário, não existe morte. Eu repito novamente, eu só falo direto. Não existe morte. O que existe é esse corpo padecer, mas o perispírito ele se recupera muito rápido. Independentemente de como foi, ele se recupera muito rápido. Até de imediato, se quiser. Ok? Basta que deixe as pessoas ajudar. É a mesma coisa, eu caio num buraco. Esse buraco tem 3 metros de altura, não consigo sair. Se eu aceitar ajuda, eu saio rápido do buraco. Agora, se eu for uma pessoa orgulhosa, eu não quero ajuda, eu não saio do buraco. É simples assim. Legal? Vamos continuar. Vamos compartilhar. Chama o povo aí. Vamos falar. Hoje é falando sobre espírito, né? Como descobrir através. Nossa, a vida passou. Já passou. Vamos lá de novo. Por que não vemos o vento que ele. Peraí. Não é porque não vemos o vento que ele não existe. Isso, com certeza. Certeza. A mesma eletricidade, né? A gente não vê na tomada passando eletricidade nenhuma, põe o dedo lá, você toma um choque, né? É assim mesmo. É assim mesmo. E outra, não é importante a gente. O outro não acredita. Não importa o outro. O importante é eu acreditar, é eu começar a entender, é eu sentir, né? Porque a gente sente. A gente sente. E tudo isso favorece para que você tenha uma passagem legal, que você possa, quando desencarnar, que vai chegar para todo mundo, não adianta querer ou não querer, vai chegar. Que a gente vai numa situação legal. Mas por que eu vou ficar na situação legal lá? Porque você está numa situação legal aqui. Deu para entender? Se você não estiver legal aqui, por isso que eu falo sobre vida, vida, nós temos que viver bem aqui. Como o humano pode saber o que acontece com o espírito? Você está em carne, não pode ver espírito. Então, mas isso é uma crença
eu diria assim, que fica sendo repetida, 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 inclusive por crentes de outras religiões, de outros entendimentos, né? Se bem que espírito todas as religiões falam e acreditam sim, né? É, não conheço nenhuma religião que não conheça espírito, que não fale sobre espírito, mesmo que seja espírito do mal. Tem umas que é só do mal, só existe espírito ruim, não existe espírito bom. É tudo coisa do capeta. E não é por aí. Agora, isso não é uma crença de um local, de uma religião. Isso é uma crença de todos os cantos do mundo. Fala-se sobre espíritos. Fala-se sobre espíritos bons, espíritos ruins, de vivência. Boa noite, gratidão. Boa noite quem está chegando. Boa noite, gratidão. Portugal, maravilhoso. Minha mãe, falecida há 4 anos, sonhei com ela pegando na minha mão, filha. Ó, sonhar. Vamos falar um pouquinho sobre sonhar. Para um pouquinho de perguntar agora. Vai dando só coraçãozinho. Quem quiser contribuir através dos presentinhos, pode dar. Não acho ruim não, tá? Eu já preciso de contribuição demais. Nessa semana eu não consegui fazer outras lives porque eu estava atrás de dinheiro, porque eu preciso, né? Porque não posso ficar só atrás de espiritual quando as contribuições não estão legal, porque senão eu não consigo, né, pagar as contas, é isso. Então, o que acontece? Eu esqueci do que eu ia falar. Me ajuda aí. Vai fazer um mês, dia 16. Tenho colocado efeito, a prece, Caritas. Nossa, Caritas, maravilhosa a prece, né? Ontem eu fiz essa prece no trabalho de quinta-feira de saúde com o doutor José, lá na minha casa. Ontem teve esse trabalho, uma vez por mês que é feito, sempre a segunda, quinta-feira do mês. Ele é da corrente do Dr. Bezerra. O Dr. José é um espírito, né, que recebe uma médium, minha médium Jamile, uma amigona. E é maravilhosa, a gente abre a sessão lá, né, antes de ela incorporar o doutor, com a Caritas, maravilhosa a prece, né? Muito boa mesmo. Ai meu Deus do céu, tá correndo demais agora, vocês estão me deixando maluco aqui. Vamos ver. Acaba de se tornar o espectador, ô meu amigo. Aceita tornar espectador principal. Sim, você ia falar se quando a gente sonha com desencarnado. Então, a gente sonha direto. Pergunta, espera um pouquinho, tá? Vou falar aqui sobre essa questão aí do dos sonhos. Legal. Toda noite. Agora compartilha aí que vai ser muito legal. Essa coisa do sonho da noite é uma coisa assim, ó, desencarnar, né? Desencarnar a gente fala assim, tá longe isso aí, né? Eu espero poder ter um bom tempo com vocês ainda, até porque eu tô vendo uma fase muito legal da minha vida, né? Eu tô vendo assim uma fase de um encontro bacana, então eu tô vivendo legal, né? Eu gostaria de ter mais algum tempo. Só que eu não tenho controle sobre isso, né? Ninguém tem. Só que nós toda noite morremos, né? E o que as pessoas não entendem, não percebem, que elas morrem todos os dias, como eu morro. Só que renasce. É como se reencarnasse todo dia de manhã. Ok? Isso pelo menos a maioria. Tem alguns que, né, tem o hábito de dormir durante o dia, trabalhar à noite, outro papo. Mas no normal, você durante o dia você está vivo aqui e à noite você morre. Literalmente, porque o que acontece? Sabe aquelas noites que você não lembra nada? Nada. Eu não lembro. Eu dormi e não lembro de nada. O que aconteceu? Você está na quarta dimensão em consciência. Você está lá, ó, fazendo suas atividades da quarta dimensão, seja as legais ou boa, ou não. Daí o que acontece? Você dorme aqui, ó, eu deito na cama. O que eu vou fazer, Ismael? Pensa aí no que você vai fazer quando você dorme. Compartilha, vamos fazer a live crescer. Já é 17h11, olha que maravilha. Imagina você, eu vou falar sobre minha experiência, legal, de quando eu vou dormir. E vocês, pensam aí assim, ó, para um pouquinho de mandar pergunta, para vocês também raciocinar e parar assim, pô, se o Ismael faz isso, eu faço isso. Então, por exemplo, eu vou deitar à noite, legal? Eu ainda estou treinando também a questão de me desvencilhar um pouco antes de qualquer atividade, tá? Para que eu possa, na cama, relaxar e, inclusive, conversar um pouquinho com o meu protetor, com o meu anjo da guarda. Então, peraí.
O Ismael está falando que ele pega, tem que sair um pouquinho antes, né, daquela bagunça toda de responder o WhatsApp, de fazer vídeo, ou de responder, ou de qualquer outra coisa. Ir para a cama e ter uma prosa, uma conversinha com o seu anjo da guarda, protetor. Eu conheço o meu. Aí eu convido vocês, façam esse teste. Em algum momento do dia, da noite, quando você estiver sossegado, tranquilo, sem ninguém em volta, faz uma oração, um Pai Nosso, Ave Maria, ou aquela que você gosta, da Caritas, qual que seja. E direciona para o seu anjo da guarda, para o seu protetor. E diz o seguinte para ele, ou para ela, você não sabe até então, né? Meu anjo da guarda, eu quero ter um relacionamento mais próximo. Uma coisa normal, é uma conversa, tá? Como se ele estivesse aqui com você. E tá. Eu gostaria de saber seu nome. Eu quero me relacionar. Eu quero, como é que se fala? Autorizar que você tome cuidado, você me oriente à noite. Para onde eu vou, para onde eu não vou. Eu estou numa fase necessitando tal coisa. Você pode me levar para um local adequado, onde eu possa treinar isso, que eu possa exercitar isso. Qual é o seu nome? E aguarda um pouquinho. Aí vem lá. Eu uso sempre esse nome, não sei nem porquê. Maria José. Aí você fala, Maria José? Não tem nome de anjo da guarda, né? Não é. Ponto. Aí já criou uma dificuldade. Deu para entender? Porque o nome, ele é basicamente algo para você. Você vai falar comigo, fala assim, não sabe meu nome. É Ismael. Ô Ismael, quer dizer, vou dar atenção. Ismael, legal, bacana, pode falar, tá? Eu vou te ouvir, e assim por diante. É assim que começa. A partir do momento que você tem esse relacionamento, o que você faz toda noite? Né? Deve fazer, a gente pode até não esquecer de fazer, mas a gente deveria fazer. Vai deitar? Fala assim, boa noite, meu amigo, minha amiga, você já vai saber o nome, né? Vou dormir agora, você me ajuda? Né? Então, por exemplo, vamos dizer que você está com uma dificuldade de relacionamento. Legal? Tá difícil o negócio, você está fazendo até curso já, mas não consegue, já fez consulta com psicólogo. Chega o seu protetor, seu anjo da guarda, e fala assim, olha, você sabe que eu estou passando por essas dificuldades. Tem como você me levar para um profissional no espiritual, para que eu tenha um encontro, converse, para que possa me ajudar? Olha só como começa o relacionamento mudar. E isso é consciente, é totalmente consciente. Ou seja, de uma forma, porque assim, viagem astral, muitas vezes você não tem. Precisa tomar um certo cuidado, porque com quem eu vou, quem vai me levar. Então eu sempre recomendo assim, porque o que é dormir? Pode ter vários nomes, mas eu digo que dormir é você estar desligado do corpo aqui da terceira, a nível mental, tanto é que ele dorme, certo? O corpo fica quietinho, e eu vou ter minhas atividades do outro lado. Isso nada mais é do que uma coisa que a gente domina totalmente, é comum. A única coisa é que a gente não põe a vistas para isso. Eu não fico olhando para isso, eu não quero entender isso. Ou seja, você acaba deixando de lado uma grande oportunidade da gente crescer a nível espiritual. Mesmo estando encarnado, que é grande problema que existe aqui, a gente vive duas vidas separadas. E por não ter entendimento, o que acontece? Por não ter entendimento, você acaba sofrendo mais do que deveria. Porque o reflexo de estar bem lá é o reflexo de estar bem aqui. Então, por exemplo, eu não consigo botar minha vida numa linha reta, estou sempre desanimado, não consigo dar continuidade nas coisas. Você nota que se eu estou fazendo isso aqui, eu estou fazendo também na quarta dimensão, no mundo lá do perispírito, que agora vocês já sabem, quem não sabia. A gente tem um espírito, tem um perispírito, tem esse corpo aqui. Isso falando de quarta dimensão para cá, da quinta para cima então, vixe Maria. Você nota? Nós somos seres divinos. Como é que a gente chega a ser ataca o todo? Bom, uma que você não tem como sair fora do todo, né? Nós estamos no todo. Mas a nível de consciência, conforme eu vou subindo o nível de dimensões.
Vamos se imaginar que Jesus Cristo está na nona dimensão. Vamos se imaginar isso. Como é que eu chego até a nona? Hã? É subindo o nível de clareza, de entendimento, se iluminar e chegar até lá. Agora, nós estamos lá? Estamos lá, mas com uma consciência de qual nós não percebemos, porque se somos filhos de Deus, somos centelhas divinas, você compreende que nós estamos de mão dada com o todo, com Deus? Então é basicamente isso, é só questão de compreensão. É a mesma compreensão que às vezes eu falo assim, eu não acredito em espírito. Ninguém vem falar? Lógico, se você estiver esperando uma pessoa, né, que vem em carne e osso, te falar, ela não está morta. Se acontecer isso, ela não está morta. O que existe muitas vezes, né, hoje é muito raro isso, é materialização do espírito. Né? Ele se materializa em parte do corpo, através do ectoplasma, através de um médium, né? Que vai dar condições para que aquilo ocorra. Porque aquilo, vamos supor, que é você está vendo um espírito com os olhos que nós temos aqui na terceira dimensão, é só dessa forma que acontece. Agora, é muito comum a gente ver coisas com os olhos espirituais. Então, você aqui na sala. Daqui a pouco eu olho para a direita e eu vejo um espírito. E eu falo, quem é? Aí você olha e fala, quem é quem? Fala, esse rapaz que está aí, não tem ninguém aí. Porque eu estou vendo com a minha vista espiritual, você não. Como muitas vezes pode os dois verem. Nossa, o que você quer? Você entendeu? Ou seja, você vai ter um diálogo. Ou não. Muitas vezes, aqui não. Graças a Deus nas minhas casas é muito raro. E quando entra, eu já peço para ser encaminhado, encaminho e está tudo certo. Tá ok? Porque às vezes pode vir com alguém. Né? Uma vez, vou contar essa história. Essa é muita história. Não vou contar essa história. Vou acompanhar aqui, senão eu saio muito fora do negócio. De acordo com pensamentos vibracionais altos, Jesus deve estar na 11ª. Ótimo. É só uma hipótese. Essa certeza para cravar, nem eu, nem você, ninguém tem. Nem quem escreveu. Por quê? Essa questão de dimensão é algo que a gente precisa prestar mais atenção aqui. Porque o que vai me servir, né, isso? Não muita coisa. A compreensão maior está aqui, ó, terceira dimensão e quarta dimensão. Por quê? Eu preciso ser resgatado de alguma forma. Né? Eu sei como, isso aí nós vamos tratar na área de membros, mas existe resgate para que a gente acorde na quarta dimensão. O que é acordar na quarta dimensão? É você estar na mesma linha dos guias espirituais, ou seja, de copo cheio. Tá ok? Então, é possível isso decoraçãozinha. Sim, é elevação, é isso aí. Mas a gente nota o seguinte. Nós temos que dar passos aqui. Porque às vezes a gente fica assim, ó, filosofando, né? Tô lá, meu capetinha lá e tô navegando na coisa. Mas a realidade aqui não é essa. A realidade aqui, a grande maioria do povo, ele está totalmente apagado para a questão espiritual. E muitos que estão ligados na parte espiritual, eles não compreendem a coisa como deveria. Deu para entender? Que nem, por exemplo, a própria reencarnação, hoje eu entendo como uma coisa errada. Né? Existe um processo de reencarnação da qual a gente já não deveria estar participando. E que vamos deixar de participar a partir do momento que acorde, sobe o nível. Porque eu vou compreender que isso aqui, eu não tenho controle sobre isso aqui. E não adianta eu querer ser perfeito aqui. Nota o seguinte, ó, para os que conhecem um pouquinho mais. Quando você desencarna e vai para uma cidade espiritual, você está protegido lá, não está? Vamos pegar o nosso lar. É o mais dos famosos aí. Você nota que tem muros, é fechado, você não é qualquer um que tem acesso lá dentro. Por quê? Se tiver acesso, contamina tudo. Eu compro uma casa num condomínio todo seguro. Por quê? Porque eu tenho medo da insegurança que tem lá fora. Legal?
Se eu tirar a proteção, invadem. Então, o que a gente tem que entender? E os pensamentos bons é fundamental. Nós temos que entender que na quarta dimensão, essas cidades espirituais que estão no umbral, elas são acessíveis, dá para acessar. Então tem que me proteger. É a mesma coisa, gente. Legal? Como é que eu faço para estar em cidades espirituais que não tem acesso? Porque é níveis de acesso. É simplesmente eu subir meu nível. Meu nível de entendimento, de luz, de copo cheio, satisfeito. Porque já pensou assim? Se eu estou satisfeito, se eu estou feliz, estou de copo cheio, eu não olho para o teu copo, eu não olho para o teu espelho, eu não olho para o teu traseiro, não olho. Eu não preciso, que é o que os guias espirituais fazem. Você entendeu? E não é só esses guias que a gente conhece. O lado espiritual da quarta dimensão acordada, ela é imensa. Aliás, ninguém tem ideia do tamanho que é a nossa terceira dimensão e a nossa quarta dimensão. E vamos só até a quarta. Porque ir para cima é tipo assim, eu vou falar sobre algo que eu não vou... Eu vou falar sobre uma comida que só está no meu sonho. Eu quero comer essa comida. Então tem que comer terceira e tem que comer quarta. Porque essas duas eu estou todo dia, toda noite. Eu não saio da quarta dimensão. O dia que eu sair, eu fui para a quinta, acabou. Não tenho mais ligação com a quarta. É a mesma coisa quando você desencarna. O correto não seria ter mais ligação com a terceira dimensão, porque isso aqui é o mundo dos animais. Nós estamos de intrusos aqui. Aqui é o mundo dos animais. Inclusive na quarta dimensão acordada, nós não temos essa aparência. Isso é uma aparência de um animal. Legal? Animal o quê? Mamífero. Homem. Mulher. Legal? Pensamentos bons sempre. Isso faz bem pra gente, né? Então, a viagem astral, eu não gosto de falar de viagem, essas coisas astral, porque parece que é uma coisa muito inatingível, qualquer um pode, ninguém, é muito difícil, é de curso e tal. Não, a quarta dimensão você está lá, eu estou lá. O que está aqui é um bonequinho. Você nota que são coisas que são fantasiadas para se tornar difícil. E não, você está lá toda noite, desperto lá. E durante o dia, eu continuo na quarta dimensão. Dá para entender? Então, assim, eu nunca saio da quarta. Por isso que quando fala assim, eu tenho medo de morrer, não tem, você está lá sempre. O que morre é esse corpo. O espírito, de forma alguma, o perispírito, ele não padece lá. O que pode acontecer é mudar o corpo. Quando você entra num processo de reencarnação, o que acontece? Você vai perder esse corpo. Mas está num processo de reencarnação. E esse processo é um processo fechado. É como se você fosse recolhido. Por quê? Você vai como se perdesse o corpo para que você ganhe um corpo novo. Não existe na quarta dimensão o Ismael de, sei lá, o Joaquim, de sei lá de que época. E o Ismael. Não. A partir do momento que eu vou reencarnar, o Ismael é como se ele morresse na quarta dimensão, aquele perispírito. E eu vou ganhar através da terceira dimensão, que é o corpo, que é o mundo dos animais, é onde tem esse corpo. Porque as pessoas entendem assim, eu tenho esse corpo porque na quarta, aqui é o espelho da quarta. Não, acabaram criando. Olha como o negócio é complicado. De malzinho, né? Pegar a quarta dimensão, onde você pode estar de copo cheio, e puxaram algo, te mandaram para cá. Aqui você pegou toda a percepção da terceira dimensão e levou para a quarta. Olha que complicado que é. Ou seja, você vive numa quarta dimensão, onde tudo é muito mais fácil, mais simples, muito mais maravilhoso, vamos dizer assim, de uma terra animal. Então a terceira dimensão, você acaba levando para a quarta dimensão e lá você vai viver na quarta dimensão como se estivesse vivendo aqui. Tanto é o que acontece nas cidades espirituais, né? Então o que nós precisamos? Entender que nós não somos o animal, nós não somos esse animal. E na quarta dimensão não deveríamos ter esse corpo. Nós deveríamos sim ascender, acordar para uma outra situação onde que
é outra situação, é outro corpo, é outra coisa, porque continuamos tendo uma individualidade. Lógico que temos que ter um corpo. Legal? Perdi minha esposa e nossa bebê no parto, hoje faz 15 dias. Meus sentimentos, meu amigo, meus sentimentos mesmo. Vá assistindo meus vídeos, né? Eles não estão mortos, tá? Não estão mortos. Eu não creio nisso de forma alguma. E eu vou estar sempre falando para vocês, porque é a minha experiência de vida, né? É a minha experiência. Vamos compartilhar, vamos chamar o povo aí, vamos tomar uma aguinha, né? Eu já falo pra caramba. Tá delicioso. Vou mandar coraçãozinho. Vamos mandar presentinho. Silvio Santos tá aí, não? Se tiver, quem quer, vai falar, quem quer dinheiro? Eu quero copo cheio. Isso, maravilhoso. O copo cheio, ele é a satisfação, né? E nós temos que viver isso mesmo aqui, né? A terceira dimensão é uma dimensão muito gostosa para se passar umas férias, que é o que nós deveríamos imaginar. Tô passando umas férias aqui, agora eu volto para minha casa lá e tá tudo certo. É isso que eu quero. Como fazer regressão? Boa tarde, minha amiga. Olha, regressão, eu não sou muito fã disso, tá? Tem pessoas que fazem, né, regressão, mas eu não sou fã, não. Eu creio que a gente pode saber detalhes. Na minha casa, por exemplo, a maioria do pessoal que frequenta lá sabe o que são de verdade, né? Alguns detalhes sobre outras vidas, mas controlada pelos guias espirituais, de uma forma que não venha afetar, né? Porque tudo é base assim, quem está no controle, se está realmente preparado ou não, o que fazer se você entrar numa... Se você pega numa outra, você faz uma regressão, se explicar. E lá nessa regressão você pega por obsessores da época. Como é que faz para te trazer de volta? Se você... Então precisa ser pessoas experientes, cuidado. Qual que é? É só curiosidade? Né? Então, eu não sou muito fã não. Tem outros meios, sabe? E viver essa vida aqui para encher meu copo. Eu venho enchendo meu copo. E outra, todos os meios, todas essas coisas, isso é porque a gente fica olhando para trás ou para frente. Se a gente olhar no momento agora, nesse momento, você vai estar sempre satisfeito. Então é questão de posicionamento, como você trabalha a sua mente. Tá legal? Boa tarde a todos, boa tarde, maravilhosa tarde. Vamos encher essa live, chama o povo aí, não vamos deixar cair. A morte não existe, é apenas uma passagem de planos. Isso. E a compreensão, se fosse ensinado essas coisas na escola, como uma verdade, é que não querem, né? Lógico, nunca vão deixar, porque se ensinar dessa forma, eles perdem o poder, né? Eu creio na vida após vida. Isso! Maravilhoso, adorei. Gente, presente para a colega. Agradeço, manda mesmo presente. Quem quiser fazer contribuição, vai no meu zap. Lá tem. Eu falo o que precisa, como é que vocês podem, tá? Qualquer valor é muito bem-vindo mesmo. É através dessas contribuições que eu consigo manter todo o meu trabalho que estou fazendo. E as semanas, quando cai um pouco, eu tenho que correr atrás das outras coisas que eu faço, né? Que eu mantenho, vamos dizer assim. Porque senão fica difícil. Mas é maravilhoso. Eu amo fazer isso que eu faço com vocês, né? E eu sei que quanto mais a gente oferece de coisa legal, mais bacana é o retorno. Faço bem e o bem volta, não tem jeito. Boa noite, gratidão. Essas informações são muito importantes. O que é o passe? Vou falar sobre. Me lembra daqui a pouquinho que eu falo o que é o passe, tá bom? Então, essas informações são muito importantes. Sim, por isso que eu gravo vídeo, procuro gravar todos os dias, vários vídeos, eu falo na live. Simplicidade. Chama o cara, chama o pessoal aí agora, compartilha, fala, ó, nós vamos falar agora o que é a espiritualidade. A espiritualidade nada mais é do que você trabalhar numa linha a tua mente, o seu entendimento, com simplicidade. A vida é muito simples. Nós complicamos porque nós ouvimos pessoas que querem usufruir de nós complicando. Óbvio, eu crio um problema e te vendo uma solução. Olha que maravilhoso. Perceba se não é bem assim que a gente vive no mundo. Eu crio um problema e te vendo uma solução.
Só que a grande questão é que, será que sempre é um problema? Ou esse problema ele é... Peraí. Muitas vezes esse problema é uma coisa inventada, que é para te vender alguma outra coisa. Então, o que nós temos que entender? Primeiro, nós somos espíritos, nós somos centelhas divinas. E quem não acredita nisso, não adianta nem conversar, discutir, começar a pensar. Porque se eu não acredito num Deus, num todo, certo? Se eu não acredito que eu sou filho dele, se eu não acredito que eu sou centelha divina, fica difícil entender, né? Por quê? Porque é só parar e pensar, fala, pô, isso aqui é lógico ou isso não é lógico, né? Você imagina assim, a gente nasce aqui nessa terra, aqui nessa terceira dimensão, e simplesmente na barriga da mãe eu não chego nem a nascer. Vamos se imaginar que seja uma única vida. Me explica aí. Me explica. Para onde vai esse sujeito? Não chegou nem a nascer. Aquele que morre com 6 meses, com 1 ano. Aquele que nasce aleijado. Aquele que nasce sem parte do corpo. Aquele que nasce na miséria. Aquele que nasce no trono. Aquele que... Vocês conseguem começar a entender? Né? Aí você pega pessoas que simplesmente elas são levadas para situações que talvez nunca você consiga ser levado. Quem consegue se entrar num trono de um reinado? Quem aí que está assistindo a live está sentado num trono hoje? Não digo trono de banheiro não, trono mesmo, de um reino. Você nota que as pessoas sentam nesses tronos e não tem, a maioria das vezes não tem nem condições de administrar nem uma casinha de boneca ou de boneco. Tanto mais de um reino. Você nota isso? O que será que existe por detrás desse pessoal? Então, é assim, a gente tem que entender assim, nós, independentemente das crenças, a nossa vida está correndo. E eu não posso imaginar, né, que a minha vida ela é uma vida que não tem valor. Tem. Isso da minha casa, essa semana, por exemplo, na quarta-feira, a gente trabalhou muito isso. Tem muita importância, muita importância. Aliás, nada importaria se eu não existisse. E você pode parar e pensar, opa, peraí, se eu não existisse, primeiro que adianta existir outra coisa se eu não existo? Eu não vou perceber, não vou vivenciar, não vou estar. Então eu sou, sim, a pessoa mais importante que existe. Você é a pessoa mais importante que existe e assim por diante. Nós temos que ser aquele principal artista, né? Chama o povo, manda aí, compartilha, dá coraçãozinho, me ajuda nas perguntas aí. Vamos devagar para mim poder responder. Ainda nós temos um tempinho, vou ficar mais uns 10, 15 minutos ainda, uns 15 minutos. Assim a gente fica, quem sabe a gente puxa até 6 horas, vamos lá. Eu ia falar para vocês sobre o passe, né? O rapaz tinha perguntado. Segura aí as perguntas, legal? Eu vou falar. O que é passe? Passe energético são formas de você aliviar ou retirar de pessoas. Você pode colocar através do passe uma energia e você pode tirar através do passe também uma energia. Legal? Dá passe. Passe é uma coisa que a pessoa ela tem que estar concentrada. Chegou no centro lá, lugares que trabalham com passe. Não pode chegar e já estar passe na pessoa. Você tem que chegar, dar uma concentrada, faz uma prece, faz uma corrente, se limpa. Esteja certo de que você quer fazer aquele dia. Legal? Por quê? Porque a pessoa que recebe o passe, isso já presenciei em vários lugares, ela percebe. Às vezes ela percebe um peso desgramado através do passe. Porque a pessoa não está legal. Ela não está pronta aquele dia para isso. Então, na minha casa, por exemplo, a gente não trabalha com passe. Tá? É coletivo. Legal? É uma entidade que vem depois do trabalho, não é antes, porque nós vamos trabalhar com pronto-socorro espiritual. Então, você não pode tirar os encostos, as coisas que existem. Então, no final
O último acesso que tem, antes do Pai Nosso, Ave Maria, é a limpeza. Então vem os orientais, através de uma médium, e ela incorpora esses orientais e através de som, né? E manipulações, ele dá passe coletiva no pessoal. Isso na de segunda-feira. Na de quarta-feira, quando pergunta assim, eu vim para tomar um passe, daí ele pergunta assim, pessoal, alguém tem um passe de ônibus para emprestar ou de metrô para a pessoa? Que não é com passe que trabalha, entendeu? É outro tipo de energia de trabalho, assim por diante. E assim por diante. Legal? Então, passe é isso, é uma forma de se colocar e de se retirar energia. Então, se faz muitas vezes, né? Tem vários locais. Uma vez, eu vou contar a história rapidinha sobre passe que eu acho que é legal. Eu estava no outro centro e teve uma situação lá, de um dirigente que falou para não ser muito escandaloso do passe, né? Tem pessoal que fica pá, pá, pá. E aquilo eu fazia movimentos diferentes, não ficava só em posição de mão, né? Que nem alguns fazem. E aquilo para mim, pô, não pegou legal, sabe? Fiquei chateado. Ser humano, né? Fiquei chateado por alguns minutos. E eu peguei e falei assim, aí assim, então vou ficar assim. Eu fui dar um passe e daí eu fiquei assim, parado. Cara, me deu uma dor nos meus braços. E nisso eu vi um espírito que estava me ajudando no passe, que você não está sozinho. Como se eu tivesse recuado assim, e ele na frente da pessoa, fazendo do jeito que eu fazia mesmo. Depois, pá, pá, pá. Ou seja, eu vi uma entidade no espiritual, na quarta dimensão, dando um passe junto comigo naquela pessoa, e era muito parecido com o que eu fazia. Intuitivamente, que não é intuitivamente, você está trabalhando aquilo. Então, foi fantástico. A partir daquele dia, eu falei assim, F, o dirigente, F, eu vou dar o passe. E depois também todo mundo já começou a dar, eu coordenei depois a sala de passe, e daí eu fazia do meu jeito, todo mundo fazia, e está tudo certo, do jeito de cada um, que eu acredito que é o certo, né? Quem está fazendo o negócio que tem que estar legal, tem que saber o que está fazendo. Basicamente isso. Legal? Essa aí. Que lindo, podemos participar. Participar como? Me fala. Passe energético. Então, são várias técnicas, são técnicas diferentes. Eu acho um passe gostoso, quando é bem dado. Tem um centro que eu participei. Nossa, eu não vou falar nome, eu não sei se pode. Aqui na Moca. Perto aqui, né? Eu não estou na Moca. Aqui perto, na Moca. E lá, inclusive lá eu despertei que eu era em estação. Estação o que é? Eu sou um cara para montar uma casa, né? Mas ainda demorou para fazer isso depois. E lá tinha um passe que você tocava o corpo da pessoa. Cara, foi uma das coisas mais gostosas que eu presenciei na minha vida, aqueles passes que é tocado, sabe, no teu corpo? Então era 5 ou 6 tipos de luzes, cromoterapia, né? E o passe que era dado nas pessoas. Começava com o roxo, lilás, sei lá. Depois vinha o azul. Depois vinha o verde. Depois vinha o amarelo, se não me engano. 4 ou 5 cores, não lembro, tá? E aquele toque junto com o passe, eu adorava, amava. Mas passou um tempo, proibiram tocar. Porque tinha pessoas que talvez reclamaram que ficava chateada com o toque. Então você veja como que o negócio é complicado, agrada um, não agrada o outro e assim por diante. E eu, depois daquilo lá, achei que ficou totalmente sem graça. Paciência, né? Mas são coisas que aconteceu, experiências na minha vida. Por isso que na minha casa se trabalha muita vontade, né? Os médios, tudo. Eu não... Minhas entidades, né, que dirigem, o médio ele tem condições de ter ativo, ser ativo, sabe? Participar mesmo, sem medinho. Já estando no centro, você já está sendo tratado? Lógico, com certeza. O ambiente do local, tem gente que dorme, né? Tem gente que abre a boca, eu tô mal. Não tá mal não. Quando você abre a boca, você está trocando energia.
Entendeu? É troca de energia. Isso não é ruim. Quando a energia é ruim, pelo menos essa minha especialidade que eu tenho, de tirar a energia das pessoas, eu arroto muito, sai muita gosma da boca, muitas vezes, né? É dessa forma que eu faço. Então eu percebo rapidinho. Às vezes só de chegar no ambiente, num lugar, ontem mesmo na quinta-feira eu participei da reunião, me dá desinteria. Porque eu pego, começo a puxar das pessoas. Umbanda ou kardecista o seu centro? É os dois, vamos pegar os dois. De segunda-feira é kardecismo, quinta-feira é tipo corrente do Dr. Bezerra, que é da linha né, do espiritismo, e de quarta-feira é muito parecido com Umbanda, não é Umbanda, mas é muito parecido, porque é representação dos guias que quando eu trabalhava na Umbanda, são esses que inclusive, que não se manifestavam lá, porque eles eram dirigentes, se manifestam e dirigem a casa. Legal? É os dois. Gratidão pelos presentes. Gratidão! Oh, desculpa, eu fico totalmente sem noção aqui, sozinho com vocês, porque eu quero ler, quero responder. Gratidão! Maravilhoso. Isso, o TikTok, esse negócio é pouquinho, né? Que entra na conta, é bem pouquinho mesmo. Mas o TikTok vê isso como uma coisa importante e ajuda a mandar para o pessoal a live, porque a live cresce conforme vai tendo movimentação na live. Então, quando vocês compartilham, quando vocês dão um presentinho, dão um coraçãozinho, curtida, né? O TikTok entende que vai passar para mais pessoas. É a oportunidade das pessoas chegar até mim, né? Até nós, né? De participar e contribuir. Isso é muito legal. Obrigado, amiga, obrigado. Muito obrigado mesmo, viu? Gratidão pela ajuda. Vocês são fantásticos. Eu quero retribuir cada vez mais através de mais trabalho. Mais trabalho é a forma que eu tenho para poder mais vídeos, né? Para vocês. Porque tem uma coleção de vídeos já hoje aí no TikTok, que vocês podem na minha bio aí, né? Imensa, maravilhosa, né? Então, aproveitem mesmo. É feito muito carinho, muito coração mesmo para vocês, tá? Tá. Faz o seguinte, ó, eu não sei, porque às vezes a gente coloca um dados e o pessoal acha que é privado e daí cancela a minha live. Eu aproveito a live depois para colocar na outra rede, lá no YouTube, né? Que é a live replay. Então, me pede pelo zap que eu te mando direitinho o endereço, tá legal? É aqui em São Paulo, capital, fica na Água Rasa, mas eu não vou colocar endereço, senão é capaz de me prejudicar aí na live, tá bom? Mas pode ir lá, tem na bio aí meu telefone, pode mandar. Eu sou do Rio de Janeiro, maravilhoso, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. E na minha juventude eu estive no Rio de Janeiro várias vezes, trabalhei numa organização aí, né, de seguros e tal. Muito legal mesmo. Eu amo, eu amo. Conheci pessoas muito fantásticas aí. Mas a vida passa, né? O tempo voa e a gente vai caminhando para outros lugares, né? Mas foi fantástico o tempo que eu conheci o Rio de Janeiro, meu Deus. Isso, manda sim. Tem mais perguntinha? Tem mais uns minutinhos aí, hein? Vamos lá? Baixou bastante. Vamos lá compartilhar. Eu acredito que daqui a pouquinho eu tô parando, mais uns 5 minutos, 10 minutos. Dá tempo de responder alguma coisa. Desculpa se eu não conseguir responder para todos, tá? Você já teve alguma experiência quase morte? Olha, eu vou te falar uma coisa. Essas experiências eu acho fantásticas, mas o que eu percebo sempre é que trazem a pessoa de volta, né? Convence ela a voltar. E eu fico muito puto com isso, né? Puto por quê? Porque eu sei a qualidade da quartz é daqui, né? E geralmente traz através da culpa, através de um sentimento, né? De que você não terminou aquilo. Então é complicado, sabe? É complicado. Como fazer para acabar com os pensamentos negativos? Olhar para o outro lado. Olhe para o outro lado. Tipo assim, como é que eu consigo encerrar uma situação que não está agradável para mim? Eu paro de olhar para aquilo, eu paro de colocar. E até vou falar para vocês, acho que o pessoal está fugindo, vai acabar já já. Você cria, inclusive o seu mal-estar, com 4 palavras, que é uma crença, é uma fé, é um foco e é uma persistência. Se você quebrar uma dessas coisas nisso, desse foco que você está tendo nessa crença, acabou. E crie um ano diferente. E você vai estar numa outra normal, numa boa. Tá joia?
Tudo que leio sobre espiritismo é que não pode haver cobrança, não tem dinheiro envolvido. Então, o grande problema do espiritismo é esse. As pessoas acham que não pode cobrar e por isso não trabalha o espiritismo. Porque o espiritismo a gente conhece nas sessões, é sessãozinha de 2 horas, 3 horas. E outra, alguém banca, não tem como. Ó, por exemplo, eu gasto lá na minha casa, só de custo fixo, aluguel, essas coisas, cerca de R$ 2.500. De onde vem esse dinheiro? Então essa é uma balela de povo espírita. Eu hoje não respeito mais essa questão, sabe? Quando falam para mim, não sei o que, então vai onde você quiser. Você não precisa crer em mim, não precisa vir na minha casa. Porque lá nós trabalhamos tipo Umbanda, né? Imagina quantas velas, comida, um monte de coisas que a gente, frutas, a gente coloca nos trabalhos. Aí fala, de onde vem isso? Não é o Ismael que banca. Eu não tenho condições de bancar. Eu já banco todos os dias da semana. Por exemplo, quando você manda para mim um pedido, eu não espero o dia do trabalho. Eu já vou fazer o que meus guias espirituais mandam fazer no mesmo dia. E muitas vezes eu acendo vela, muitas vezes eu imprimo papel, isso direto, com foto, tem tinta de impressora. Aí o que acontece? Você imagina assim, da onde vem esse dinheiro? E por isso que o espiritismo não cresce como as outras evangélicas, por exemplo, né? Você vê as igrejas evangélicas? Eles têm problema com dinheiro? Não. A católica tem problema com dinheiro? Não. Tem um banco Vaticano. Quem? Quem está certo, quem está errado? Porque não tem esse negócio de caridade. Caridade a gente faz todos os dias pra gente. Quando o meu copo enche, sabe por que eu trabalho com espiritual? Porque meu copo nessa parte está cheio. Eu estou super satisfeito, eu estou feliz, eu tenho para dar e vender. Deu para entender? Agora, o meu tempo, eu estou encarnado. É a mesma coisa o pastor, o padre. Eles têm salário, eles ganham dinheiro e não tem nada errado nisso. Quanto bem fazem. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado porque elas não são capazes de fazer um trabalho espiritual grande, mas atrapalha quem faz. Eu já tive, aí eu antigamente ficava tentando explicar, a pessoa, mas não sei o quê. Não, primeiro que eu não sou kardecista. Segundo que eu não sou umbandista. Terceiro que eu trabalho para Jesus e para Maria. Jesus e Maria não tem dono. Certo? Aqui, crença no Brasil ainda é livre. Eu posso ter minha crença que eu quiser. Fazer da forma que eu quiser. Não sou filiado a ninguém. Porque quando você se filia a alguém, você acaba sendo preso, refém dessas ideias, essas coisas. Pra você ter uma ideia, na minha casa, frequenta pastor. E faz lá os trabalhos de umbanda. Ou parecido com umbanda. E qual o problema? Se tiver um padre vier. Nós trabalhamos para Maria e para Jesus. Lá ninguém faz mal, só trabalha com justiça divina. Então, você nota, hoje de manhã, era 10 horas da manhã, eu estava até 11 horas da manhã eu estava na casa de Marias, fazendo trabalhos para pessoas que pedem. Sabe quanto que elas me pagaram? Nada. Agora, se eu fizesse tudo assim para quem pode, quem não pode, eu estou ferrado. Eu vou trabalhar de graça, não vou pagar as contas, daqui a pouco não tenho nem a conta do celular paga. Então as pessoas que têm essa mentalidade ainda, sinto muito. Eu quero ver fazer o trabalho que eu faço na internet se você só tem 1 ou 2 horas por dia para fazer. Não dá, né? É impossível. Eu estou com o meu projeto do meu site aí para ajudar, porque eu quero fazer. Né? Botar o pessoal para dentro, ajudar o pessoal a fazer live do dia de trabalho. Você nota que tem que ter equipamento, você tem que ter grana, não tem jeito. Então, para mim, isso é uma balela. Toda pessoa que trabalha, coloca seu tempo, não tem problema nenhum de ganhar dinheiro. Dinheiro é uma coisa maravilhosa. Eu amo dinheiro. Amo. Eu acho que todo mundo que está aí também ama, porque precisa do dinheiro. Se não tiver dinheiro, você vai morar embaixo da ponte, não tem jeito. Né? E é assim mesmo. Jesus, ele tinha um tesoureiro. Ele tinha um tesoureiro para cuidar do dinheiro. Era pouco dinheiro que entrava, né? Tinha viagens, tinha um monte de coisa. Né? O próprio Chico. Tinha uma multidão que bancava. Ele podia não pegar as coisas que ele não precisava. Mas a causa recebe muita grana. Entendeu? É assim. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à minha live. Ajude com os presentes, sim.
Terapia, pá, terapia. Ah, legal. Bom, é isso, amigos. É... Eu fico com a dor no coração quando tá chegando no final. Eu, por mim, ficar mais tempo. Mas é assim, eu vou parar a live aqui, daí respondo o WhatsApp. Eu tenho vídeos para editar. Eu tô com. Nossa Senhora, cada vez que eu penso, eu tô maluco. Porque eu tenho os trabalhos que são feitos, que são gravados, parte deles de quarta, de segunda-feira, né? E daí eu tenho que editar. E daí colocar no YouTube, né? Lá, inclusive, quem não está inscrito lá, se inscreve. Ismael, né, o meu nome. Só procurar meu nome lá, você vai achar. E contribua. Sem dinheiro ninguém vive. Lógico, dinheiro é maravilhoso. As pessoas que têm preconceito com dinheiro, desculpa, mas é sério. Precisa fazer uma consulta particular comigo. Para mim esclarecer, te encaminhar num pensamentos maravilhosos. Inclusive, quem quiser consulta particular, eu cobro. Vai no meu zap, me pede lá. Eu faço vários trabalhos, né, espirituais e assim por diante. Quem também está precisando de ajuda espiritual, pode ir no meu zap, pede, tá? Se não for coisa específica, né, que queira conversar, queira dar um segmento, aí sim, passa uma consulta, eu cobro. Se for só pedindo, eu vou imprimir. Olha só, eu imprimo. Se tiver foto, precisar de foto para ir para o trabalho, eu imprimo com foto e não cobro nada. Agora, seria legal se cada um que pedisse algo mandasse R$ 10, R$ 15, R$ 1.000, quanto quiser. Porque isso me dá tempo, né? Me dá tempo e dá condições. Porque, pô, é bastante coisa. De quarta-feira vai das 16 até as 22. Tem muito trabalho, muitos pedidos que vêm da internet. Graças a Deus, eu tenho condições de ajudar. Isso é uma coisa muito bacana para mim. Como você faz, como receber uma psicografia? Tem que ir no meu zap, pedir lá. Tem na bio, me manda. Eu vou te falar o que precisa. Daí eu explico direitinho, até legal essa pergunta, eu explico direitinho que você precisa entender que é de lá para cá. Porque às vezes é assim, a pessoa pega, e isso é o ser humano, não estou falando que é ruim, é mal, é questão de entendimento mesmo, né? Então até mudei o texto que eu mando para as pessoas para ficar bem claro. Você entendeu que é de lá para cá? Que pode demorar, que pode nunca vir. E não adianta ficar todo dia me perguntando, veio uma coisa, veio alguma coisa. Por quê? Porque é mais tempo que eu tenho que ter e muitas vezes sem remuneração, né? Porque antes eu chegava para a pessoa e coloco lá, é importante sim uma contribuição. Não é por causa que é para psicografia, não cobro psicografia, não tenho como, porque é uma coisa que eu não posso prometer que eu vou te mandar, porque tem que vir de lá para cá. O que eu prometo está no trabalho. Eu criei um trabalho, por causa que meus guias pediram, de terça-feira, que vai de 1h30 até 2 horas, dependendo deles mandarem, porque não tenho como criar, né? As pessoas, você faz psicografia? Não, não faço, eu recebo mensagens. Então, são situações que tem que ter um entendimento, né? Então, se todo mundo tivesse esse entendimento, poxa, fica muito mais fácil para mim no trabalho, porque eu tenho custo mesmo, eu gasto todo mês mais do que um cartucho colorido, porque eu tiro foto colorida e imprimo. Então é grana que vai mesmo, não é pouca coisa. É papel, é tudo, é tudo. E aquilo lá, se é queimado, se é usado, se é sujo no trabalho com fruta, essas coisas, eu tenho que imprimir de novo para outra semana. Então é gasto. Não tem trabalho sem gasto, entendeu? Então é muito útil mesmo. Ah, então é tipo assim, se a pessoa não tem, depois que passou para mim o negócio, eu passo o texto. Você me passa os dados. Você acha que eu não vou colocar no trabalho? Eu não seria uma pessoa legal. Eu não estaria fazendo esse trabalho se eu pegasse aquelas informações e jogasse fora. Não me pagou nada, vou jogar fora. Eu não faço isso. Inclusive tem muitos que não contribuem com nada, manda psicografia, nem obrigado fala. Então paciência, né? É paciência. Eu continuo fazendo meu trabalho porque eu acredito nele, entendeu? Mas que se fosse em outras épocas, eu não estaria tão preparado, eu tinha desistido já, porque são tantas coisinhas besta que falam, que em vez de te incentivar a animar, desincentiva. É tipo você vai no restaurante e fica implicando com o garçom. Implica com o garçom. Ai, tá ruim, tá não sei o quê. Fica quieto.
Vai na qualidade, conversa com a pessoa numa boa, porque ele pode te sacanear na comida, pô. Você vai comer comida escarrada lá, pisoteada, por quê? Porque você não tem noção, você vai, pô, é a mesma coisa. Outro dia eu tava vendo um vídeo de um macumbeiro, né? Macumbeiro no bom sentido, né? Que faz magias e tal. Pô, e ele descendo lá, lambaça lá. Pô, a pessoa não tem noção, meu. Que às vezes o cara é do mal, meu. Daí vai arrumar briga com o cara que tá acostumado a fazer magia, magia negra no vídeo lá, eu penso, pô, é magia, eu conheço, pô, se é magia branca, se é magia negra, né? Ou seja, a pessoa arrumou uma confusão, mais uma, né? Já era uma problemática a vida dela, pelo que eu vi no vídeo ele falando, né? Aí arrumou mais uma, porque arrumou inimigo do cara, o cara ficou inimigo dela, ou seja, pô, pelo amor de Deus, para com isso, meu. Mas é muito engraçado. São situações que se contasse, eu fico imaginando. Eu amo o Chico, viu? Às vezes as pessoas podem ter impressão que eu não gosto do Chico. Não, pelo contrário, eu trabalhei com o Chico. Ele desencarnado. No outro centro que eu trabalhei, no centro de quase 90, hoje tem mais de 90 anos, né? O centro lá. E tinha uma médium que incorporou ele várias vezes, né? E eu sentia, eu percebo, eu sei. Você está mentindo ou não está, porque eu sei. Era o Chico, né? Como outros também, né? Conhecidos. E eu fico imaginando a experiência que aquele cara tinha, as histórias que ele contava no particular. E essas histórias, gente, eu quero começar em breve fazer lives e conversar e falar sobre essas histórias. Pegar umas três, duas ou três, que já aconteceu na minha vida, e a gente bater papo, dar risada. Porque também tem coisas gozadas, interessantes, sabe? E tá tudo certo. Teve uma vez. Não, você recebe, todo mundo recebe notícias. Eu vou ensinando nos meus vídeos, ó, nos meus vídeos eu ensino vocês trabalharem o sonho. Através disso, você não precisa nem esperar. A psicografia você pede e espera, deixa. Vai um dia chega, porque enquanto estiver vivo, enquanto estiver fazendo vídeo, eu estou vivo. O live, né? Porque vídeo pode ser antigo. Então, pode ter certeza que eu estou no trabalho. Toda terça-feira, eu tô lá, vem 6, 7, 8. Depende do tempo que eles têm disponível comigo. Eu fico quanto tempo for. Eu tô lá. Se eles brecam, não tem o que inventar. Não sou um bom artista para inventar. Não tem jeito, né? Então, acabou, acabou. E eu não discuto nada. Aí o que que acontece? Nós estávamos num centro, né? Foi um centro que a gente que montou, foi um dos primeiros que a gente montou, eu montei junto com o pessoal, né, tal. Era até numa garagem. E aí, o doutrinador, né? Tinha uma moça, ela recebeu lá um espírito, e ele era meio bruto na doutrinação, né? Meio cavalo. Pô, ele pegou lá um espírito meio torto. Cara, o cara ameaçou ele tremeu na base, meu. Falou: você fica quieto, você cala sua boca, eu te conheço, eu vou contar todos os seus podres aqui agora. Quando ele falou isso, o cara até saiu fora, veio o outro doutrinar, meu. Ou seja, você nota, tem que situações. Hoje eu dou risada, mas no dia lá você fala: caramba, meu, que mancada, né, meu? Então, o Chico teve. Eu já vi algumas historinhas que com o pessoal que teve mais acesso com ele durante a vida, né? De historinhas que eu dou risada, só de pensar, sabe? E ele era um cara super gente fina, normal. E não podia também falar muita coisa, né? Porque se falasse, imagina o Chico hoje na internet. Ele não podia falar o que ele queria, pô. Então ele tá ferrado, vai ser massacrado. Entendeu? Porque as pessoas não têm compreensão, né, meu? Não tem compreensão. É difícil mesmo ter compreensão. E entender quem faz um trabalho sério e um trabalho contínuo e de volume, né? Que hoje o que eu estou fazendo, cada vez mais, um trabalho de volume. Então, é complicado, cara. É complicado. E quanto mais você trabalha, mais experiência, mais situações, tá? Então precisa gostar muito, precisa amar muito e ter muita confiança no que faz. Qual a sua opinião sobre fazer. Me explica aí. Me explica aí o que você está perguntando, tá? A Lili. Boa noite, sim.
Que legal. Bacana. Obrigado por compartilhar a live aí. Então, tudo que é magia, se é isso que você está perguntando, não estou entendendo bem a pergunta, mas tudo que é magia, a gente tem sentimento. Olá, 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 olá.